Vamos lá então, pessoal, o nosso módulo de termoquímica, simplesmente um dos mais importantes para o seu Enem. Lembrando que termoquímica não necessariamente será cálculo. Teve questões Enem que vem caindo também a ideia, principalmente na perspectiva de reação endotérmica e exotérmica, beleza? Então, termoquímica. O que é a termoquímica? A termoquímica é o estudo da energia térmica envolvida nas reações químicas. A relação de energia em kJ, muitas vezes é mostrada, pode ser em kJ, pode ser em caloria, pode ser em quilocaloria, mas como quiser, beleza? As reações químicas, todas elas precisam de energia para acontecer. Todas. Tem algumas, claro, que elas já têm um alto grau de agitação, já tem uma energia mínima necessária nelas. Outras não. E vamos estudar isto agora, beleza? Primeiro então, vamos lá. Calma aí, agora sim. Termoquímica, parte da química que estuda o calor envolvido nos processos químicos, que seriam as minhas reações, e também processos físicos. Lembrando, processo físico é quando eu altero apenas o estado físico da matéria. Eu mantenho a identidade da minha substância. Processo químico altera o quê? A identidade da substância, mas se mantém a identidade do elemento. Fechou? Então, por exemplo, o calor pode ser chamado de entalpia. A entalpia para a gente será representada pela letra H. Por exemplo, uma quilocaloria equivale a 4,18 joule. Também podemos ter as quantidades em joule, quilojoule e assim por diante, que nem eu falei. Rodrigo, essa proporção de calorias e joule, preciso lembrar? Não. Se a questão quiser que você trabalhe com isto, ela vai informar, beleza? Vamos só lembrar de uns pontos de vista principais. Primeiro, lembra dos estados físicos da matéria, certo? Existe o estado sólido, líquido e gasoso. A ida do estado sólido para o estado líquido é uma fusão. A ida do líquido para o gasoso é uma vaporização. Aí lembrando que dentro da vaporização existe a evaporação, existe a calefação, existe a ebulição, certo? Por que eu estou mostrando isso? Porque, gente, a mudança do estado físico da matéria, por exemplo, de sólido para líquido, tem tudo a ver com o grau de agitação. As moléculas elas vão se agitar ou mais ou menos, certo? Indo do sólido para o líquido, elas vão se agitar mais. Mas por que elas se agitam mais? Porque é um processo endotérmico. Todo esse sentido para a direita, em específico, é endotérmico. Uma fusão é endotérmica porque eu agito mais as moléculas. Líquido para o gasoso é endotérmica, agita mais as moléculas. Sólido direto para o gasoso é endotérmico, agita mais as moléculas. Então tudo isso absorve energia, porque eu vou me agitar mais. Agora, quando eu vou do estado gasoso para o líquido, que pode ser condensação ou liquefação, condensação é quando o meu vapor vai para o líquido, liquefação é quando o meu gás vai para o líquido, beleza? Então, pode ter a ida no sentido para a esquerda, que nem muitos chamam. Líquido para o sólido é a solidificação, gasoso para o sólido também pode ser chamado de sublimação ou sublimação reversa. Na perspectiva de ir do líquido para o sólido, de ir para o gasoso para o sólido, de gasoso para o sólido, gasoso para o líquido, gente, eu vou diminuir o grau de agitação. Se você diminui o grau de agitação, é porque você está liberando energia. Então esse processo, ele é denominado processo exotérmico. Por quê? Porque ocorre a liberação da energia na forma de calor. Beleza? Então, quando falamos de termoquímica, nós temos os calores envolvidos na reação. Endotérmico absorve, exotérmico libera. O que é absorver? É porque o reagente ele precisa daquela energia para virar produto. Sem aquela energia, ele não consegue chegar no ápice e virar o meu produto. Como é que pode ser representado? O reagente ele vai virar produto, mas quando a energia entra, eu vou aumentar minha entalpia. Quer dizer que o produto ele tem um que é chamado de entalpia maior que a entalpia do reagente. Ele tem mais energia. Então a entalpia do meu produto é maior que a entalpia do meu reagente. Graficamente falando, eu não peguei aqui o coisa para vocês, mas vamos pegar agora. Uai, agora foi. Graficamente falando,
Quando falamos, existe um gráfico chamado de gráfico termocinético. O que é um gráfico termocinético? É porque tem a perspectiva térmica, ou seja, energia, e cinética, que seria um movimento. Em si, esse tipo de gráfico ele é mais estudado de forma profunda na cinética química, que é o nosso próximo módulo. Mas, todavia, entretanto, é visto pelo menos uma parte dele aqui. Por exemplo, existem dois tipos de gráfico termocinético. Não vou falar quais são, só vou desenhar e aí depois eu vou expressar. O que muda nos dois gráficos que eu estou desenhando? Um deles, o reagente, está aqui na parte inferior na relação de entalpia. O produto está aqui na parte superior. No outro, a relação de entalpia, o reagente está aqui na parte superior comparado com o meu produto, beleza? Na parte do eixo X, pode ser caminho da reação, pode ser tempo, não tem problema. O ponto agora é isso aqui, que seria o que está acontecendo. Como assim o que está acontecendo? Olha só, pensa comigo. Reagente e produto. Se o meu reagente ele quer virar produto, ele tem que absorver energia. Até virar produto, certo? Por que eu tenho que absorver energia? Porque, neste meu caso, a entalpia do meu produto é maior que a entalpia do meu reagente. Olha aqui, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Enquanto, no outro caso, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Olha aqui, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Tá, Rodrigo, mas e daí? E daí que se eu tenho o reagente que está com esta entalpia, ele vai virar produto, ele tem que aumentar sua entalpia. Se ele tem que aumentar essa entalpia, isso indica que é um processo endotérmico. Enquanto o reagente aqui, para virar produto, ele tem que fazer o quê? Diminuir sua entalpia. Diminuir. Se eu vou diminuir a minha entalpia, isso indica que eu sou um processo exotérmico. Ah, Rodrigo, então é tudo uma percepção da entalpia? É. Entalpia é como se fosse o conteúdo energético da minha substância. Se eu quero virar uma substância, me tornar uma substância que tem uma entalpia superior, eu tenho que absorver. Se tem uma entalpia inferior, eu tenho que liberar. Beleza? Mas aí temos o seguinte ponto de vista. O reagente para virar produto, ele vai absorver, mas ele não absorve só até o produto. Ele tem que absorver mais. Como assim tem que absorver mais? Ele absorve mais a ponto de formar uma coisa chamada de complexo ativado. O que é o complexo ativado? É como se fosse o produto intermediário. É como se fosse o pico que eu sou obrigado a me formar antes de virar produto. Ah, Rodrigo, mas o complexo ativado, a sua formação não impacta no ΔH? Porque o que é o ΔH? Isso aqui é o ΔH. ΔH é a diferença de entalpia, né? A variação de entalpia. Aqui, é a variação. Não impacta. Ah, Rodrigo, mas isso acontece no endo. Não, no exo também. O exotérmico, ele não só libera, ele tem que primeiro absorver para depois ele liberar. Ah, Rodrigo, é muito estranho pensar nisso. Ele primeiro absorve para depois liberar? É. Exemplo. Etanol. Sabemos que etanol é uma solução, é uma substância que ela pega fogo com facilidade. Mas só pelo fato de você derramar no chão, ela tá pegando fogo? Não. Mas por quê? Porque você não colocou um grau de ativação, uma energia de ativação. Essa energia aqui, até o complexo ativado, é chamada de energia mínima necessária, que é a energia de ativação. Então, toda vez que você pensar, eu tenho uma reação exotérmica, ela só libera, na verdade ela primeiro absorve e depois ela libera. Acontece que ela libera muito mais energia do que ela absorve, beleza? Então, esta que é a ideia do gráfico termocinético pra gente. Então, volta pra cá agora.
Então, quando falamos de reação endotérmica, acontece a absorção de energia. E o a entalpia do produto é sempre maior que a entalpia do reagente. Sempre. O que é ΔH? É a variação. Como que você calcula a variação? A variação é final menos inicial. Então, se no final de uma reação é produto, é a entalpia do produto menos a entalpia do meu reagente. Gente, se meu produto é sempre maior que reagente na endotérmica, esse meu ΔH sempre vai ser o quê? Maior que zero. Sempre vai ser positivo. Então, uma expressão válida para reações endotérmicas é o ΔH positivo, beleza? Graficamente, já falei como fica, até um pouco mais aprofundado do que esse gráfico aqui. No caso da reação exotérmica, o reagente, para virar produto, ele tem que liberar energia na forma de calor. Ele solta energia. Por quê? Porque o meu reagente tem maior entalpia que o meu produto. O meu reagente que tem maior entalpia que o meu produto. Na perspectiva do ΔH, que é entalpia do produto menos entalpia do reagente, qual que é a lógica por trás? Que este valor sempre será negativo, ou seja, sempre será menor que zero. Graficamente falando, nós temos aqui esse gráfico mais simplificado, onde reagente tem maior entalpia, produto menor entalpia comparado na reação. Beleza? Então, ΔH menor que zero, processo exotérmico, ΔH maior que zero, processo endotérmico. Fechou? Então, essa parte aqui já falei para vocês. Aí vamos entrar nos tipos de calor, próxima aula.